Olá, queridos, tudo bom? Vamos falar sobre cinemática angular, sobre movimentos circulares, movimentos que estão no nosso cotidiano o tempo todo. Tá? Se você parar, dar uma sacada em volta, você vai perceber inúmeras situações de movimentos circulares. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio te cobra muito isso. Na verdade, até antes do novo Enem, esse era um dos tópicos que mais caía nas 63 questões, estou falando da parte de física, de ciências da natureza. Tá? Então, eles já cobravam muito isso, mesmo antes das 45 questões só de ciências da natureza. Tá certo? Então, vale a pena estudar realmente. Esse você terá que ter um estudo maior, um cuidado um pouco maior. Por isso que nós subdividimos essa aula em algumas etapas. Tá bom? Em vez de vermos uma única aula, a gente vai subdividi-la. Tá joia? Então dá uma sacada lá. Primeiro a gente precisa definir alguns tópicos antes de falar realmente sobre movimento circular. Então vamos lá. Espaço linear e espaço angular. A gente precisa mostrar a você que quando um corpo faz um movimento circular, ele não está fazendo nada mais do que um movimento que já foi estudado por você. Por exemplo, quando esse corpo vai de P1 até P2, ele está andando um certo ΔS. Que você já estudou o ΔS que ele andou. Você já sabe que a sua velocidade vetorial é essa daqui. E que esse ΔS, que é o seu espaço linear, você encontra fazendo a velocidade, supondo que o movimento seja uniforme, né, vezes o tempo, se for uniforme para movimentos uniformes, por exemplo. Mas se você olhar direitinho, esse corpo também andou, ele percorreu, ele varreu um certo ângulo. Sei lá quantos graus, 90 graus, 30 graus, 45 graus. E que esse ângulo aqui, que é o seu deslocamento angular, ele foi diretamente proporcional a esse ΔS. Quanto maior for esse meu ΔS, maior será o ângulo percorrido. Obviamente limitado para uma volta isso daí, né? Porque a partir de uma volta o ΔS pode continuar aumentando e o Δθ, mas se eu for somando esses ângulos, isso aqui é infinito, isso aqui é sempre verdadeiro. Então, a matemática ajuda a gente e faz com que a gente consiga relacionar o comprimento de um arco e o seu ângulo correspondente através dessa relação aqui. Você pode até estar achando estranho, César, isso eu nunca vi na matemática, viu? Por exemplo, você já trabalhou essa equação aqui. Já? Comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. O comprimento da circunferência é o comprimento do arco. O 2π é o ângulo, deslocamento angular, vezes o raio. Agora tem um porém. Esse 2π, que equivale a 360 graus, ele está escrito 2π porque para que essa equação funcione, você tem que trabalhar com o ângulo em radianos. Isso é regra. Tá? O ângulo em radianos, isso aí é regra. Então, a gente vai partir daqui, a gente vai partir desse tópico. Como a gente já trabalhou demais esse ΔS, a gente vai sempre associar o ΔS com o Δθ e o raio para fazer esse nosso movimento funcionar. Então, é óbvio que o próximo tópico da gente deveria ser, e é realmente, falar sobre a velocidade. Porque, vê só, do mesmo jeito que a velocidade escalar média você calcula fazendo ΔS por ΔT, escalar média, é bem justo imaginar que deverá existir uma velocidade angular média. Então, isso aqui não é um jogo de equações, é uma continuação de ideias. Δθ sobre o ΔT. Isso é uma continuação de ideias. Por exemplo, bora lá. Velocidade angular do ponteiro das horas de um relógio de mostrador circular. Bom, esse ponteiro das horas, ele dá uma volta, então ele percorre um ângulo de 2π radiano, 360 graus, em quanto tempo?
em cada 12 horas. Ele dá uma volta. Então, a velocidade angular desse cara, desse ponteiro, vai ser π sobre 6 radiano por hora. Lembrando que tem que estar em radiano. César, precisa estar em radiano por segundo ou tem que estar em radiano por minuto, hora, tanto faz. Na verdade, o sistema internacional seria radianos por segundo, mas tanto faz. Eles, não é que tanto faz, qualquer um serve para o sistema internacional. É que, por ser um assunto tão prático, tá? Às vezes você vai trabalhar com hora, minuto, de uma forma simples, cotidiana. Tranquilo? Outro exemplo, você pega a velocidade angular do movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo. Bom, a Terra dá uma volta a cada 24 horas. Então dá uma velocidade angular de π sobre 12 radianos por hora. E por aí vai. Aí eu posso botar minutos, segundos, tanto faz. Eu estou utilizando hora porque, são os exemplos que estão chegando na minha cabeça. Agora, mas qualquer um deles você pode utilizar. E aí, se você pega essa ideia aqui, tá? Dessa velocidade angular, compara com a da velocidade linear, você vê que não tem mistério nenhum. Inclusive, a gente pode até fazer assim, trabalhar nossa equação fundamental, que é a seguinte. A partir de então, ΔS não é Δθ vezes o raio. Se eu divido essa equação pelo tempo, eu fico com ΔS por ΔT igual a Δθ vezes o raio sobre ΔT. ΔS por ΔT, velocidade média, velocidade angular média vezes o raio. Essa é a equação fundamental, relação fundamental dos movimentos circulares. Tranquilo? Beleza, então vamos embora. Vamos que tem mais. Então, agora a gente pode falar já do movimento circular e uniforme. O movimento circular e uniforme, primeiro, é um movimento cuja aceleração tangencial ela não existe, que vai existir aceleração centrípeta, e que a aceleração centrípeta é sempre perpendicular ao teu vetor velocidade, que tem módulo constante. Ele não é constante, ele tem módulo constante, porque ele muda a direção e o sentido. Então, a principal característica do movimento circular uniforme é um movimento onde o corpo vai sempre percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, mantendo, consequentemente, o módulo de sua velocidade linear constante. Consequentemente, agora você vai dizer que ele tem velocidade angular de módulo constante. Você vai dizer que a velocidade angular instantânea tem o mesmo valor da velocidade angular média. E que esse corpo vai percorrer ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. Tranquilo? Do mesmo jeito que você pegou as informações anteriores do movimento retilíneo e uniforme. A partir daí, a gente pode chegar a essa ideia. Velocidade média não é a angular média vezes o raio? Como a angular média, linear média são iguais às instantâneas, no movimento circular uniforme, você pode dizer que V é igual a ômega vezes R. Beleza? Sem nenhum problema. Tranquilo? Só para o circular e uniforme, César? Não, assim, no circular e uniforme, essas duas equações são iguais. A única diferença é essa. Mas isso aqui vale para outros movimentos. Agora será para cada instante. Caso a velocidade angular mude, essa velocidade muda também. Mas no uniforme, a média e a instantânea são iguais, tá? Não confundam os conceitos, não, por favor. Então vamos lá. Período e frequência. Período primeiro. César, por que é importante estudarmos o período? Porque o período representa o intervalo de tempo necessário para o corpo percorrer, completar um ciclo. Então, período é o intervalo de tempo, tá? Necessário, vamos chamar de T, para um ciclo. César, por que é importante um ciclo? Porque por ser um movimento uniforme, ele vai sempre gastar o mesmo intervalo de tempo para percorrer a mesma distância. Se eu estudo que ele andou no primeiro ciclo, para o segundo ciclo é a mesma coisa, para o terceiro ciclo é a mesma coisa, para o quarto ciclo, tá bom? Então, as unidades do período são todas as unidades de tempo.
são unidades de tempo. Então, eu tenho segundos, minutos, hora. Obviamente, a do Sistema Internacional é segundos. Tá? Então, temos período de rotação da Terra em torno do eixo, 24 horas. Período de rotação da Terra em torno do Sol, 365 dias. Período de uma semana, 7 dias. Período de um dia, 24 horas, tantos minutos, enfim. São vários períodos aí. E a frequência? A frequência é exatamente o número de ciclos completos na unidade de tempo. Então, a frequência, ela mede quantos ciclos completos foram realizados num determinado intervalo de tempo. Por exemplo, se eu executo 30 ciclos em 1 minuto, a minha frequência é de 30 ciclos por minuto. Sacou? Então, a frequência, se eu pegar um ciclo, que é o que importa para mim, ela será 1 sobre ΔT. Sendo que esse ΔT para um ciclo é o período. Daí a gente diz que numericamente a frequência é o inverso matemático do período. Se você pensar direitinho, fisicamente também é. Enquanto um mede o intervalo de tempo para um ciclo, o outro mede a quantidade de ciclos no intervalo de tempo. Então, um é o inverso do outro, tá? Matematicamente e fisicamente. Isso faz com que a gente tenha que as unidades de frequência serão 1 sobre segundo, 1 sobre minuto, 1 sobre a hora, não é 1 sobre o período? 1 sobre segundo, segundo elevado a menos 1. Minuto elevado a menos 1. Isso é um saco trabalhar com isso, me perdoe o termo aí. Então, a física resolveu chamar esse segundo elevado a menos 1 de rotação, por segundo. Rotação por minuto, rotação por hora e por aí vai. Tá? E essa rotação por segundo a gente ainda chama de Hertz, Hz. Tá? Então, afirmar que algo tem uma frequência de 1 Hz significa que esse algo realiza um ciclo por segundo. Por exemplo, bora lá. Você tem um computador de 10 GHz. Giga é 10 elevado a nona. Então, 10 vezes 10 a nona Hz. 10 elevado a nona é 1 bilhão de Hz. Então, esse computador realiza 10 bilhões, processa 10 bilhões de informações por segundo. Deixa eu escrever aqui. São 10 bilhões de informações por segundo que ele irá processar. 10 bilhões de Hertz. 10 bilhões de informações por segundo. Daí você vê a imensa velocidade. César, mas você está falando velocidade. Não, a gente chama velocidade. Na verdade é frequência, mas a gente no cotidiano irá chamar sempre de velocidade. César, e quando eu tiver uma frequência em RPMs, cara, como é que fica? Bom, em RPM, 120 RPM são 120 rotações em 1 minuto. Então, são 120 rotações em 60 segundos, que dá uma média de 2 rotações por segundo, ou melhor, 2 Hz. Traduzindo, toda vez que você tiver em RPM e quiser passar para Hz, você vai dividir por 60. Tranquilo? Beleza? Então, é óbvio que nós iremos falar mais sobre frequência, mas a ideia inicial para movimento circular é essa daí. Então, vamos trabalhar com algumas relações importantes. Por exemplo, a gente não tem que ver ΔS por ΔT. Quase que não sai. O que eu fiz aqui? É melhor apagar, né? Pelo amor de Deus. Então, V ΔS por ΔT. Para uma volta, 2πr, e o intervalo de tempo para uma volta é t. Então fica 2πr sobre t ou 2πr vezes f. Caramba, César, é muita equação. Não é. São relações de algo que nós vimos na teoria.
Para uma volta, o deslocamento angular é 2π, o intervalo de tempo para uma volta é período, 2π sobre t, ou simplesmente 2π vezes f, também é uma relação, não tem mistério nenhum. 2πrf ou 2πf, não muda em nada. Tranquilo? César, eu posso decorar? Você é quem sabe. Os seus passos, você é quem sabe. Quais os que tu irá dar, mas eu particularmente acho que não tem mistério nenhum, não. Tranquilo? Beleza, ficou claro? Tá bom. Para finalizar, as funções horárias do movimento circular e uniforme, que são bem básicas, que não tem o que mexer. Imagine que um corpo está fazendo um movimento circular e uniforme, que nós comentamos já. Se é um movimento uniforme, ele participa dessa equação, dessa função horária, ou não? Mas se ele teve uma posição escalar inicial, posição escalar final, velocidade durante todo o movimento, por que não imaginar que ele teve uma posição angular inicial, uma posição angular final, e criarmos uma equação dessa? Posição angular final, posição angular inicial, mais ômega t. Nenhum problema. Tranquilo? Tranquilão aí. Teta 0 mais ômega t. César, surgem gráficos disso daí? Surgem gráficos. Por que não? Por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico da velocidade angular em função do tempo, o meu gráfico ficará assim. Por que não? Problema nenhum. Tranquilo? César, e a área desse gráfico eu encontro Δθ? Lógico, não é um movimento uniforme, por que não encontraria? Lógico que sim. A área desse gráfico é o Δθ. Ah, César, e o gráfico do θ em função do tempo? Nenhum problema, assim, uma reta. Ah, e esse aqui é o θ0, né? É, esse é o θ0. Pô, que massa. É, exatamente. Tudo isso a gente viu, cara. Tudo isso a gente viu. Você pode estar com a falsa impressão de que estamos acelerando alguma coisa. Não estamos. Estamos repetindo informações. Como o nosso curso precisa caminhar, a gente não pode estar voltando. Deixa isso para as revisões. Tá bom? Então chega comigo aqui. A próxima aula, a gente vai aplicar esses conceitos. Então você vai me prometer que vai assistir novamente essa aula, dando os pausezinhos, tá? Enxergando certos tópicos, escrevendo essas equações, para que depois você possa assistir essa próxima aula, que ela é uma aplicação de tudo isso que nós vimos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.